Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Agora estamos aqui 23 e 25. Cada dia eu tô entrando na live mais tarde, mas vocês sabem por quê, né? Porque eu troquei o dia pela noite. Eu durmo praticamente o dia todo e passo a noite inteira acordada, ou trabalhando, né? Assistindo série, lendo um livro, sempre fazendo alguma coisa, né? Estudando as pautas para a próxima live. E como na primeira live que eu fiz, quando eu voltei a fazer as lives, eu falei que a próxima seria de gordofobia. E não foi porque tinha um assunto estourando no momento, que é a volta às aulas, né, no dia 8 de setembro, mas estou eu hoje aqui para falar sobre a gordofobia. Eu até coloquei esse tema aqui, ó, que eu achei, né, da Ludmilla, que ela diz na música dela, se não gosta, sente e chora, é porque o peso da gente incomoda as outras pessoas. Então, assim, lamento. Se você tá incomodada com o meu peso, senta e chora, porque eu estou muito bem com ele, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão, esse preconceito contra pessoas gordas, contra as pessoas que estão acima do peso, contra pessoas obesas, né? Eu não cheguei ao ponto da obesidade, mas eu estou na classificação de sobrepeso, né? A pessoa que não é obesa e a pessoa que também não é magra, né? Eu tô ali no meio termo, né? Considerando a minha altura e o meu peso atual. E assim, esse papo de gordofobia, ele incomoda tanto que eu nem me peso, né? Eu vejo o meu peso pelas minhas roupas. Eu olho no espelho e vejo a roupa, aí eu sei se ela tá entrando, se não tá entrando, aí eu sei se eu tô engordando ou não. Porque eu não quero entrar nessa paranoia de ter um número. Ah, eu tô pesando tanto e eu tenho que pesar tanto. Isso faz tanto mal. Na minha infância, eu sempre fui magra, magérrima, né? A canelinha seca do rolê, né? Era muito magra. Quem me conhece desde a infância sabe que eu era muito magra. Eu, com 20 anos, eu pesava 48 quilos. Esse peso é o peso da Sandy hoje, né? A Sandy, a Vanessa Camargo, que elas têm a mesma estatura que eu e elas pesam isso, elas não passam disso, né? De 48 para baixo, né? Então era esse meu peso. E foi praticamente esse meu peso até a minha terceira gestação em 2005, né? Onde que eu desenvolvi uma ansiedade excessiva, né? Um transtorno de ansiedade. E foi aí que eu comecei a engordar. Muitos problemas, né, né, na vida pessoal, na vida profissional, que eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Então, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Meu casamento, eu tinha acabado de casar, né? Tive vários problemas logo no início do casamento e isso fez com que eu comesse muito doce. Eu fazia uma panela de pressão, né? De 5 litros de arroz doce por dia, de canjica, que falava que canjica era bom porque dava leite, e aí eu utilizava essa desculpa para passar o dia inteiro comendo doce. Doce mais doce. Ou era doce que eu fazia, ou era doce que eu comprava. Eu virei chocolatra de carteirinha. Hoje eu já controlo, né? Essa minha compulsão por comer chocolate, que antes eu tinha que comer chocolate todos os dias. E isso, né, não é legal. Além de engordar, pode trazer outras coisas, entre pré-diabetes e etc, etc e tal. Enfim, eu me preocupo com a questão da minha saúde e não com a questão do meu corpo agradar alguém, né? Eu não tenho que me preocupar em agradar as pessoas, né? Quem tem que gostar de mim vai gostar de mim da maneira que eu sou. E a primeira pessoa que me falou isso foi o meu ex-marido, porque eu entrei numa paranoia de emagrecer. Eu morava lá no Jaraguá, né? Eu até entrei na academia
e eu queria emagrecer e eu desenvolvi bulimia, porque eu comia com culpa. Então eu malhava muito, né? Comia muito pouco e o pouco que eu comia, devido à culpa, eu colocava para fora. Então, assim, uma neurose de querer ter o corpo perfeito fez eu desenvolver essa bulimia. E essa bulimia me trouxe anemia, porque como tudo que eu comia eu botava para fora, eu acabei ficando anêmica. Eu fazia muita atividade física, né? Era natação, era hidro, era musculação, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Comia muito pouco e o pouco que comia botava para fora. Aí eu fiquei anêmica, né? Durante muito tempo. Eu precisei tomar ferro, né? Sulfato ferroso. Vira e mexe. Esse ano ainda não tomei, mas ano passado eu precisei tomar. É uma anemia que ficou praticamente crônica, né? O meu ferro sobe e desce, eu nunca mais tive controle sobre ele, né? Graças a Deus eu consegui me livrar da bulimia. Eu já não como mais com culpa. Hoje em dia eu como muito bem, obrigado. E não me sinto culpada por isso. Não fico preocupada, eu tô engordando, que nem agora na quarentena, que eu tô em casa, trabalhando em casa. Eu sei que eu engordei, um monte de roupa que eu usava antes eu não tô conseguindo usar agora, mas eu sei que é porque eu estou comendo e não tô queimando essas calorias, né? Então a minha preocupação é não sentir culpa. É comer o que eu tenho vontade, sem sentir culpa e sem exageros, né? Se você exagera um pouquinho aqui, depois você controla lá. E assim vai indo, porque a médica sempre falou para mim, a questão não é que não é para comer, que é pior, se você fica sem comer, o pouco que você come, o seu corpo vai armazenando a gordura. Então não adianta ficar sem comer, você tem que comer, mas na quantidade certa e nas horas certas. Então, ponto. É uma questão de saúde pública, sim, mas é uma questão de saúde pública que a própria pessoa tem que cuidar da sua saúde. Quem tem o biotipo, eu fui uma magra que engordei, né? O meu biotipo principal não é de uma pessoa gorda, não é de uma pessoa obesa, né? Se eu resolvesse de repente fazer uma dieta extremamente rigorosa, malhasse muito, eu voltaria até não ter 48 quilos, mas eu diminuiria bem o meu peso. Mas é algo que eu não quero fazer. Eu não quero fazer nada por estética. Eu não quero fazer nada para agradar a ninguém. Só que eu tenho, né, amigas que são gordas, né? Desde que a gente era criança, elas têm o biotipo, esse é o biotipo delas, que é já genético, é de família. Então, assim, por mais que elas emagreçam, que elas percam peso, na verdade, né? Elas nunca vão ser magras. Então, é cruel o que as pessoas fazem pelo preconceito com essas pessoas. Eu lembro das crianças chamando essas minhas amigas de gorda baleia, sapato sem meia, de bujão de gás, que era bola que ia sair rolando, que não poderia cair se não rolava, e um monte de outras coisas. Aí essas pessoas crescem, aí elas não vão sair na rua falando, oh, gorda baleia, não. Orca show, não. Elas vão atingir de uma outra maneira, né? Utilizando a desculpa de questão de saúde, vem falar que essa pessoa tem que emagrecer. Ela, por mais que ela não muda, a estrutura corporal dela não vai mudar. Por mais que ela não tenha gordura no corpo, ela não vai ter um biotipo de pessoa magra. Não adianta, a estrutura do corpo dela já nasceu assim. É aqueles bebês que nasceram com 4, 5 quilos. Então é muito difícil essa pessoa virar uma Gisele Bündchen. Isso não vai acontecer. E é isso que a sociedade quer. Que a gente emagreça para seguir um padrão de beleza que a sociedade impôs.
né? Que onde você é diferente dos outros, você é o excluído do rolê, você é excluído da sociedade. Isso chega a ser maldade. E o bullying começa dentro de casa. Geralmente é o seu pai que solta piadinha, né? Às vezes a sua própria mãe, os seus irmãos, os seus parentes, aquela reunião de família no Natal, e daí vem aquela tia, vem a avó, sempre alguém fazendo um comentário maldoso a respeito, né? Eu tenho aqui uma pessoa que diz assim, uma cantora mineira chamada Ana Cristina, que viveu isso na infância. Sempre fui a menininha acima do peso e de cabelo crespo. Portanto, alvo de implicâncias. Só que na época a gente não chamava de bullying, né? Sempre era assim em todos os natais. Ela era a taxada bujão de gás. Então começa na família, aí vai na escola e assim vai indo, né? E isso afeta a nossa autoestima. Afetando a nossa autoestima, a gente cai em depressão, e conforme a gente vai crescendo, isso vai se agravando. Quando chega na adolescência, a menina gordinha sempre continua sendo excluída. Ela geralmente se apaixona por aquele menininho popular da sala, né? E ele é o primeiro, desde sempre, que pratica bullying contra ela, né? Porque sempre aqueles menininhos mais bonitinhos, que as meninas caem matando, né? Que são os bam da sala, são geralmente os que mais praticam bullying, né? Contra pessoas gordas, contra pessoas negras, contra pessoas nordestinas. Aí entra, assim, um leque de preconceitos. E por azar, essa menina justo vai se apaixonar pelo menino popular e ela é humilhada por ele. Isso vai cada vez mais destruindo ela por dentro. Aí chega na fase adulta, você vai procurar emprego. E você não consegue o emprego porque você é gorda. Ou seja, desde a infância, começando na família, na escola, chega pela adolescência, quando você é a excluída, que nenhum menino quer ficar com você porque você é gorda. E daí chega na fase adulta, nem emprego você consegue arrumar por causa disso. Isso não é muito cruel? Você já parou para pensar o quanto que isso destrói a pessoa? Graças a Deus agora nós temos, né, atrizes como a Mariana Xavier, a Fabiana Carla, a Cacau Protásio, que tem esse biotipo, são gordas, são lindas, são maravilhosas, são talentosas e empoderadas, que estão ajudando as nossas gordinhas, assim como eu, a gente a se empoderar, a gente entender que a gente pode sim, que a gente não é inferior a ninguém por causa do nosso peso, porque estamos acima do peso. Que acima de tudo nós somos seres humanos, né? Independente de ser homem, de ser mulher. É que a questão da autoestima, a questão da imagem, ela atinge mais a mulher. Para variar, sempre a mulher é a pior vítima da história. Porque o homem gordinho, todo mundo acha fofinho. Às vezes ninguém nem reclama daquela barriguinha, né? Daquela pancinha, que dizem o calo sexual. Mas a mulher não pode ter barriga, né? A gente não pode ter aquela nossa pochetezinha natural. Isso incomoda tantos outros que acaba incomodando a gente, né? Então, assim, aquelas modelos plus size, pode ver que elas têm o biotipo, que elas têm o quadril largo, elas têm o busto grande, mas elas não têm barriga. E tem menina que nem é gorda, mas ela é taxada de gorda porque ela tem barriga, ou porque ela já teve uma gestação, ou porque tem estômago alto, alguma coisa nesse sentido. Aí também jogam ela, né, para ser discriminada do rolê. Então, assim, essa minha amiga de infância que a gente conversou dias atrás, e ela me incentivou muito a voltar a fazer live, desde 1984, ela sendo chamada de gorda baleia. Sabe, eu achava aquilo muito constrangedor. Assim como eu era macaquinha, né? Por ser negra, eu era macaca.
né? Eu usava óculos na época, me chamava de quatro olho, né? Assim como eu tinha os apelidos que me incomodava também os apelidos que eram colocados nela, de gorda baleia, né? Essas coisas, bullying sempre foi algo assim que sempre me incomodou. Tanto que eu tenho uma tática que eu acho que foi até meio errada da minha parte, eu não sei, que eu já comecei com os meus filhos falar algumas coisas nesse sentido para eles, para que quando eles saíssem na rua eles soubessem se defender, né? Porque nós não somos perfeitos. Por mais lindos, maravilhosos, bonitos que a gente seja, sempre vai ter alguma coisa. Que nem a Adriane Galisteu, né? Ela é modelo, ela é apresentadora, ela é rica, famosa, mas ela própria não gosta do próprio nariz. Mas ela não quer fazer uma rinoplastia. Mas ela diz que ela sempre sofreu bullying por causa do nariz dela. Assim como o Luciano Huck também. Então, assim, sempre tem alguma coisa que incomoda as pessoas, que acaba te incomodando. Então, eu fiz isso em casa com os meus filhos, né, apontando algumas coisas que eu já sei que é motivo de bullying, né, para provocar mesmo, pra gente falar sobre isso e eles saberem se defender na rua. Porque o pior de tudo, que eu lembro que quando eu cheguei em casa chorando uma vez, que o menino me chamou de macaca, e a minha mãe sentou e conversou comigo. Ela falou que existem macacos brancos, e pior, que o macaco branco é até mais feio, né, do que o preto. E falou outras coisas também, e falou das coisas que eu tenho que me favorece, né? Ela levantou a minha autoestima, né? Ela não deixou que aquele menino que me chamou de negrinha, de macaca, de asfalto, de piche, me atingisse, porque eu sabia da minha beleza. Porque eu fui ensinada a gostar de mim, a gostar da minha cor, né? E assim, então eu tentei fazer mais ou menos a mesma linha com os meus filhos, mas agora mais adulta, tava conversando com a minha filha, acho que não foi muito legal. Mas enfim, eu fiz o que fizeram comigo, eu reproduzi com os meus filhos, e agora também não recomendo para mais ninguém, depois dessa conversa que eu tive com a minha filha. Então, intencionalmente ou não, isso faz muito mal para quem sofre o bullying. Para a criança gorda, isso faz muito mal. Você acaba destruindo a autoestima, você acaba destruindo a vontade de viver. Você acaba levando a pessoa, às vezes, às vias de fato de um suicídio. Porque quando a gente perde a autoestima, a gente começa a nos odiar. E como eu falei, uma criança que tem o biotipo de uma pessoa gorda, que nunca vai emagrecer, que por mais que não tenha gordura no corpo, nunca vai ser magra, e ela percebe isso, aí ela quer morrer para ela fugir de todo esse bullying. Então, nós que já somos adultos, nós educadores, somos pais, temos que conscientizar nossos filhos de não fazerem isso. E você que é adolescente, ou até mesmo criança que está assistindo esse vídeo junto, não podemos discriminar as pessoas gordas. E não adianta usar essa questão de saúde, porque a pessoa gorda, ela vai no médico. Então, quem tem que falar de saúde com ela é o médico, né? A mãe pode aconselhar, pode levar no médico, pode levar no psiquiatra, no psicólogo. Porque se a criança já tá num ponto de depressão, você leva ela no psicólogo, que ela vai ser encaminhada pro psiquiatra, e se tiver que tomar medicamento, que tome. Mas um medicamento para sair da depressão, né? Que primeiro ela tem que tratar isso, né? Essa ansiedade, essa depressão que está prejudicando a vida dela. E depois, vamos falar sobre o peso. A criança tem que praticar atividade esportiva. Isso é saudável. Incentivar a fazer um esporte, algo que vá gastar energia já desde criança e depois de adulto também, por que não? É muito bom, né? Não agora na época de pandemia, mas, né, quando tudo normalizar, vamos fazer uma academia, fazer algo para
que a gente tenha o corpo saudável, mas o que primeiro tem que ser saudável na gente é a mente. Então vamos trabalhar sim contra a homofobia. Tudo tem que ser baseado no respeito. A gente tem que respeitar a pessoa do jeito que ela é, se ela é gorda, magra, baixa, alta, qualquer coisa. Ela é um ser humano e merece respeito. Então vamos partir do respeito. Vamos levantar essa bandeira contra a homofobia. Vamos levantar a bandeira contra a gordofobia. Vamos levantar a bandeira contra racismo. Porque para nós que ainda somos negros, imagine gays. Gays, negros e gordos. A gente consegue sofrer todo tipo de preconceito numa pessoa só. É muito complicado isso. Então eu falo por experiência própria na fase adulta, falo pelos meus amigos na fase da infância, né? Vamos combater isso, né? Vamos parar com as piadinhas, né? Vamos parar de ficar apontando isso na pessoa. Vamos parar de falar para ela emagrecer. Vamos parar com isso. Eu sempre falo, se cada um cuidasse da sua própria vida, o mundo seria muito melhor. Mas não, a gente tem que cuidar da vida do outro. Parece que a gente não está satisfeito. Lembre-se que Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuidasse da sua. A gente mal cuida da gente e quer cuidar da vida dos outros. Então vamos deixar nossas gordinhas, os nossos gordinhos em paz. Se não é um tipo de pessoa que não te atrai, você não se sente atraído por essa pessoa, quando você for falar algo para ela, praticamente o dar o fora nela, não aponta isso. Eu já conversei em site de relacionamento que o cara perguntou quanto que eu pesava. Oi, como assim? Ele não quer saber qual que é a minha profissão, ele não quer saber, né, se eu tenho filho, ele não quer saber disso, ele quer saber qual é o meu peso. Aí eu perguntei para ele qual é o motivo. Aí ele falou que ele já tinha se relacionado com uma menina gorda e foi um dos piores relacionamentos na vida dele, que nunca mais ele quer saber disso. Então, assim, eu achei muito ofensivo. A menina tem muito mais quilos do que eu, mas eu me doí por ela. Sabe? Eu acredito que ele não deveria ter falado isso. Não deveria ter falado isso. Para começar, eu não deveria nem ter perguntado qual que é o meu peso. Porque nesses sites de relacionamentos a gente põe foto. Então dá pra ver qual é o biotipo da gente. Se quando me pergunta, eu já falo. Sou gordinha e baixinha. Então se a pessoa já não gosta, já dá um jeito de sair, né? Da conversa, da paquera, sem ofender a pessoa. Cada um tem o direito de se relacionar com quem quiser, mas não tem o direito de ofender a outra pessoa. E quando eu chamei ele de gordofóbico, ele não gostou, quis vir falar um monte pra mim. Aí eu já mandei, né, um textão pra ele, já falando, colocando ele no lugar dele, e bloqueei muito rápido. Vai se lascar, ela precisa de um homem dele. Eu não preciso de homem pra nada, já começa aí. E gordofóbico, pior ainda. Muito pior. Então, assim, se ele não gosta, ele não quer, é um direito dele. Tá sim de cara que gosta. Então, tá ótimo do jeito que tá. Cada um cuidando da sua vida, sem invadir o espaço do outro e sem desrespeitar o outro. Combinado? Então, beijo no coração de vocês. Espero que essa minha amiga esteja gostando dessa live, né? Depois a gente conversa no PV. Espero ter representado aqui todas as pessoas que sofrem a gordofobia. Ter deixado o meu recado que isso não é legal, que isso prejudica muito a gente, que faz a gente perder relacionamentos, faz a gente perder emprego, faz a gente perder a vontade de viver. Então, pensa muito bem antes de fazer qualquer piadinha, qualquer comentário nesse sentido, né? Porque cada um tem o direito de cuidar da sua própria vida.
E quando for tocar nesse tipo de assunto, você precisa saber se a pessoa te dá liberdade para você falar do peso dela. Se ela não te deu essa liberdade, não compete a você falar, né? Tem aí o sistema de saúde, né? Seja público ou privado, e os médicos estão aí para isso. Quando você passa no médico, ele pede os exames, ele pergunta o seu peso e ele vai falar se você está no sobrepeso, que nem eu estou, se você está acima do peso, se você está muito magro. A questão de saúde pública é responsabilidade dos médicos. Tudo bem? Então, beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.